Meu nome é Vicente Oliveira. Tenho 67 anos. Sou aposentado da antiga Caixa Econômica e até 3 dias atrás achava que ainda tinha uma família. Nunca fui do tipo que espera gratidão, nem de filhos, nem de ninguém. Mas também nunca achei que um dia fosse abrir a porta da minha própria casa no primeiro dia do ano e ser recebido por silêncio. Só silêncio e o cheiro azedo de comida requentada. Era 1º de janeiro. Voltei no fim da tarde. Passei o Réveillon sozinho na casa de um amigo antigo, o Zé Pedro, que perdeu a esposa no mesmo ano que eu. Tínhamos combinado uma ceia simples, conversa boa e um brinde discreto à meia-noite. Nada de fogos, nem música alta e nada de drama também. Mas quando abri a porta de casa naquele domingo quente e úmido, percebi que o que me esperava era outra coisa. Algo mais frio do que o ar-condicionado quebrado da sala. Minha esposa, Sandra, estava sentada na beirada da mesa da cozinha, comendo direto do Tupperware. Arroz com uva passa, farofa molhada e o que parecia ser salpicão de 2 dias atrás. Sem toalha de mesa, sem copo posto. Nem olhou para mim. Só continuou comendo devagar, mastigando como quem não queria estar ali. E ao lado do micro-ondas, preso com um ímã enferrujado, havia um bilhete escrito à mão, em papel de caderno. Gastamos o empréstimo de 45.000 reais no cruzeiro em família. Se cuidem aí. Feliz 2023. Eu li aquilo como se cada palavra tivesse sido escrita com faca. Um pedaço do meu peito afundou. 45.000. Dinheiro que saiu do meu nome com meu CPF, minha assinatura, minha responsabilidade. Dinheiro que eu só peguei porque me convenceram de que havia uma urgência. A filha do meu filho estava doente ou assim me disseram. A escola ia fechar. A casa precisava de reforma. Eu ouvi, confiei, assinei. E agora, sem aviso, sem uma conversa sequer, estavam todos viajando juntos. E eu, que paguei a conta, fui deixado para trás, com a minha esposa, que pelo visto já sabia de tudo. Sandra, cadê todo mundo? Perguntei. Ela não respondeu. Só empurrou o Tupperware, se levantou e disse: fui contra, mas eles foram. Disseram que você não ia entender. O barulho da colher batendo no plástico pareceu mais alto que qualquer fogos de artifício da noite anterior. Eu sentei, ainda de sapato com a mala encostada na porta. Peguei o bilhete da geladeira, dobrei em 4 e guardei no bolso da camisa. Era um pedaço de papel, mas pesava mais que os 45.000 reais. Porque não era só o dinheiro, era a escolha de me apagar. A escolha de rir às minhas custas enquanto brindavam champanhe em alto mar. Sandra saiu da cozinha em silêncio. Não sei se por vergonha, cansaço ou covardia. E ali, sozinho naquela casa abafada, cercado pelos pratos sujos do que sobrou da festa deles, eu fiz algo que ninguém esperava. Nada. Não gritei. Não chorei. Não quebrei nada. Apenas sentei e respirei. Demorei 20 minutos para me levantar. Depois fui até o meu escritório, uma peça que virou depósito desde que o neto mais novo começou a usar o quarto de hóspedes. Entre pastas, extratos e documentos esquecidos, abri a última gaveta do armário e puxei a velha agenda preta. Ali estavam os números que eu sabia que um dia poderiam ser úteis. 7 contatos, 7 nomes. Gente que devia favores, gente que devia a mim o que hoje devia aos filhos ingratos. Antes de qualquer vingança, eu precisava de ordem, de provas, de memória. Então reli o contrato do empréstimo. Sim, estava no meu nome. Sim, era pessoal. Nada a ver com a empresa do meu filho. Nada de garantias cruzadas. Eles pegaram esse dinheiro porque confiaram que eu não teria coragem de virar as costas. Mal sabiam que ali, naquela noite abafada de janeiro, olhando para o fundo do copo de requeijão que ainda tinha um restinho de vinho barato, algo dentro de mim se fechou como uma porta que não volta a abrir. 7 ligações. Não precisei gritar em nenhuma delas. Apenas falei baixo, direto, com o mesmo tom que usei quando aprovei centenas de contratos em silêncio, sentado atrás de uma mesa com carimbo e prancheta. No fim da noite, desliguei o telefone, fechei a agenda e fui deitar no sofá. Não peguei no sono de imediato, mas também não tremia mais, porque naquele momento entendi que o maior erro deles não foi me roubar, foi achar que eu não faria nada, que eu era apenas um velho esquecido com um nome qualquer. Eles estavam errados, e em menos de 48 horas iam descobrir o quanto. Na manhã seguinte acordei antes do sol, não porque queria, mas porque o corpo de um homem traído não dorme direito. Não é insônia, é um tipo diferente de vigília.
Uma febre muda que te empurra para fora da cama com os olhos ainda colando. Sandra não estava mais no quarto, nem na cozinha. Havia saído cedo, como faz às vezes quando quer evitar conversas. E talvez tenha sido melhor assim. Eu não tinha mais nada a dizer. Fui até a estante, peguei minha pasta de arquivos pessoais, a que fica escondida atrás dos livros de filosofia que ninguém da casa jamais tocou, e abri tudo sobre aquele maldito empréstimo. 3 vias, termos de uso, data da assinatura, 15 de dezembro, 15 dias antes da virada do ano. Isso foi o que mais doeu, porque agora, lendo com frieza, eu via a encenação inteira. Pai, a gente precisa muito de você. Dessa vez, meu filho Daniel tinha dito. A escola da Ana Júlia vai fechar. A gente precisa mudar ela de colégio urgente. Pai, meu carro quebrou. É questão de trabalho. Não posso perder esse contrato agora, disse o Rafael, meu filho mais novo. E o pior, pai, a avó da Cíntia tá com problema no rim. Precisamos mandar dinheiro para ela em Salvador. Eu acreditei, porque sempre acreditei. Porque um pai não mede 2 vezes quando os filhos pedem. E talvez esse tenha sido o erro de toda a minha geração. Criamos filhos com tanto medo da fome que esquecemos de ensinar o sabor da gratidão. Eu não pedi contrapartida. Não exigi nada em troca. Só disse, tudo bem, faço o empréstimo no meu nome, mas me avisem de qualquer coisa. Eles sorriram, agradeceram, me abraçaram, me chamaram de o pilar da família e 2 semanas depois estavam embarcando em um cruzeiro com teatro, cassino, rodízio de frutos do mar e shows de comédia stand-up. Tudo registrado no Instagram, como se o mundo inteiro tivesse que saber que eram felizes, felizes às minhas custas. Naquela manhã de segunda-feira, sentei em frente ao computador e abri o Facebook. A primeira foto me fez engasgar com o próprio café. Minha nora segurando uma taça de espumante com legenda. O ano começa com mar, risadas e quem realmente importa. A segunda era pior. Meu neto Pedro, de 12 anos, de roupão branco na sacada da cabine, com a legenda escrita por meu filho. Ele merece o melhor. Obrigado, 2023. Nenhuma daquelas fotos mencionava o velho que assinou o contrato. O velho que eles juraram cuidar depois da aposentadoria. O velho que teve que vender o carro para quitar parte de uma dívida antiga da família e que, mesmo assim, ainda era chamado de reclamão quando dizia que a luz devia ser economizada. Eles não só me traíram, eles me apagaram, me transformaram numa linha do contrato, num número de parcela, num CPF útil. E como se não bastasse, naquela mesma rede social, li algo que não consegui desver. Um comentário feito por um amigo do meu filho embaixo da foto do cruzeiro. Ué, e o seu Vicente? Não foi com vocês? Resposta do Daniel. Ah, pai é velho demais para esse tipo de coisa. E enjoo de navio sabe como é. Enjoo de navio. Não sabiam que eu já viajei de balsa de Salvador a Itaparica com ressaca e barriga vazia. Que fiz lua de mel com Sandra em um barco alugado com motor quebrado. Que o único enjoo que senti na vida foi de mentira, da parte deles. Ali, lendo aquilo, a decisão se consolidou. Não era só sobre dinheiro, era sobre respeito. E quando o respeito acaba, começa outra coisa. Começa o cálculo, a estratégia. Começa o que eles mais temiam. O silêncio de quem está se preparando para falar pela última vez. Peguei o caderno e anotei tudo. Data do empréstimo, nome dos envolvidos, comprovantes bancários, transferências entre contas, declarações. Informais no grupo de família. Aquele mesmo grupo que agora estava silenciado para mim, aos poucos fui montando o quebra-cabeça. E quanto mais eu juntava, mais claro ficava o padrão. A manipulação vinha de longe. Há anos vinham pedindo dinheiro em nome da família. Era reforma, era dentista, era aniversário da neta, era matrícula. Mas o tom mudou no último ano. De pedido virou exigência, de exigência virou cobrança velada. E agora, exclusão descarada. Abri a última conversa com Daniel de 15 dias antes. Pai, o empréstimo saiu? Me avisa logo, porque a escola não vai esperar. E agora reparei num detalhe que não tinha notado antes. A mensagem foi enviada às 18h44. No mesmo dia, às 20h03, havia uma confirmação de compra no cartão dele, em nome da empresa do cruzeiro. Ele sequer esperou a resposta. Eles já tinham decidido. O empréstimo era só o trampolim. Fechei o computador.
Fui até a sala. A casa estava em silêncio, mas não era o silêncio de paz. Era o tipo de silêncio que só existe quando a traição já secou e começa a feder. Abri as janelas, respirei fundo e prometi para mim mesmo: eles vão aprender, não com ódio, não com grito, mas com consequência. E a primeira delas já estava em movimento. Na vida, a gente aprende duas formas de se defender. Uma é gritar, espernear, bater na mesa até alguém ouvir. A outra é baixar o tom, fechar as cortinas e começar a empilhar provas. A segunda forma sempre me serviu melhor. Trabalhei décadas na área de crédito, aprovando e negando empréstimos que podiam destruir ou salvar uma vida. Aprendi ali que quem fala baixo, mas sabe o que está fazendo, causa mais medo do que qualquer escândalo. Naquela segunda-feira, quando sentei de volta à minha mesa, o sol já estava alto demais para o calor que fazia. O ventilador girava lento, espalhando um cheiro velho de madeira e tédio, mas minha mente estava firme. Eu estava pronto. Peguei minha velha agenda preta, aquela com capa de couro rachado e marcas de dedo na borda. Dentro dela, nomes que nunca saíram da minha vida, mesmo que alguns não me ligassem há anos. Aquela era a minha artilharia, e eu sabia exatamente em quem mirar. A ligação, Valdir, o contador. Vicente, tá vivo o homem, ele brincou. Valdir, preciso de um favor. Puxa todos os meus extratos dos últimos 90 dias. Inclui também transferências entre minhas contas e qualquer movimentação suspeita. E vê se consegue os dados dos cartões que estão no meu nome. É urgente. Ele parou de rir. Isso tem cheiro de família fazendo besteira? Tem. Cheiro de traição. Me ajuda a limpar. Essa ligação. Celso, advogado tributário Celso, já tinha salvado empresas grandes de falência por desvio fiscal. Vicente, quanto tempo? O que manda? Tenho uma situação. Empréstimo feito. No meu nome, gasto de forma indevida. Preciso saber o que configura fraude, apropriação indevida e uso irregular de verba pessoal. E preciso saber até onde posso levar isso legalmente. Celso só respondeu: se é isso tudo mesmo, eles cavaram o buraco sozinhos. Eu só vou desenhar o mapa para você empurrar. Treira ligação. Sandra, minha ex-cunhada, auditora da Receita Federal. Preciso que você me diga como abrir uma denúncia formal de uso indevido de empréstimo pessoal para benefício de terceiros sem contrato. Se alguém usou verba declarada como pessoal em despesas luxuosas, isso configura crime fiscal, certo? Se o dinheiro saiu do seu CPF e foi usado em uma empresa da família, pior ainda. Isso é cruzamento de malha fina. O leão não dorme, Vicente. Ele só espera. Quarta ligação. Rosa, minha afilhada jornalista Rosa, trabalha em uma revista regional. Sempre teve faro para escândalo de família, com dinheiro envolvido. Rosa, e se eu te dissesse que um aposentado foi convencido a fazer um empréstimo de 45 mil reais e sua família usou esse dinheiro para um cruzeiro de luxo sem avisar ninguém, deixando ele para trás com dívidas e humilhação? Eu te diria que temos uma matéria, mas quero prova. Vai ter, documentada, com foto, data e print. Se for verdade, essa história estoura. A gente transforma esse mar em lama. Na ligação. Rogério, gerente do banco onde fiz o empréstimo. Rogério, preciso revisar os termos daquele empréstimo. Quero entender todas as cláusulas, quem acessou minha conta depois da liberação, se houve alguma movimentação estranha. Ele respondeu com calma: você tem todo o direito. E posso adiantar que o pagamento do cruzeiro foi feito com um cartão vinculado à conta conjunta da empresa do seu filho. Isso é perigoso, Vicente. Então vamos deixar o perigo bater na porta deles. Cesa ligação. Senhor Pascoal, diretor de compliance da empresa do cruzeiro. Senhor Pascoal, bom dia, sou Vicente Oliveira. Tenho uma denúncia fiscal em andamento envolvendo passageiros que usaram verba de forma indevida para financiar o cruzeiro de vocês. Gostaria de formalizar isso com vocês, de modo preventivo. Silêncio. Vamos cooperar integralmente. Se houver qualquer irregularidade, os passageiros serão notificados a bordo. Isso já aconteceu antes. E temos protocolo para isso. A ligação. Eduardo, ex-estagiário e hoje advogado criminalista. Eduardo. Lembra quando você me dizia que um dia ia me pagar por tudo o que ensinei? Claro que lembro, seu Vicente. Diga. Chegou a hora. Preciso de você comigo. Se esse caso escalar,
Se eles tentarem inverter a história, se jogarem nas redes, se vierem com campanha de difamação. Ele riu. Se prepara, porque isso vai feder, mas a gente vai ganhar. Fechei a agenda. Cada ligação foi um prego no caixão do descaso que minha família teve comigo. Eles me olharam como quem vê um velho sem força, mas se esqueceram que velhos têm tempo. E tempo é tudo que se precisa para reunir provas, fazer ligações e armar justiça. Na parte da tarde comecei a receber os primeiros documentos por e-mail. Transferências, extratos, comprovantes. O advogado Celso já tinha me mandado os termos do Código Penal que cobriam apropriação de verba alheia, estelionato, associação para lesão patrimonial e uso indevido de crédito. Sandra voltou para casa no fim do dia. Trazia pão e leite na sacola. Me olhou por um segundo e disse: "Você parece outro." Não sou outro. Sou o mesmo. Só deixei de ser bobo. Naquela noite não dormi de novo. Mas não foi raiva. Foi preparação. Eu sabia que eles estavam em alto mar, rindo, brindando, se achando no topo do mundo. E eu, em terra firme, já estava mexendo as águas. Faltavam 48 horas. Depois disso, eles iam saber que tempestade não avisa quando vem. Na manhã da terça-feira, exatamente 36 horas após a última ligação, eu estava sentado na varanda da frente, lendo os primeiros relatórios que o Valdir me mandara. Sandra me trouxe café, dessa vez sem dizer uma palavra. Não sei se ela compreendia tudo o que estava em jogo, mas pelo menos percebia que algo estava diferente. Em mim, no ar da casa, até na forma como eu segurava a xícara, o silêncio era meu escudo, e a papelada era minha munição. Em um dos e-mails, Celso me enviou uma análise preliminar da movimentação financeira do Daniel. O pagamento do cruzeiro, 38.900, foi feito com um cartão empresarial vinculado a Oliveira em Filhos Liteda, empresa que ainda formalmente tem meu nome no quadro societário como sócio administrador inativo. Eles nunca atualizaram os documentos, nunca retiraram meu nome, provavelmente por preguiça ou por conveniência tributária, pois agora isso ia custar caro. Aquela simples omissão seria o ponto de partida para a Receita abrir uma investigação, porque ao usar um empréstimo feito no nome de um sócio para custear férias de luxo em nome da empresa, eles não apenas cometeram fraude fiscal, também envolveram o nome de alguém que eles acreditavam ser irrelevante. Eu, o velho que enjoou de navio, o velho que pagou as passagens. Abri o Instagram, a viagem seguia, stories no deck, vídeos de karaokê em família, uma foto de todos eles em trajes brancos, sorrindo como se tivessem sido abençoados por Deus e por um limite generoso no cartão. O Rafael, o mais novo, postou um vídeo em que dizia: 2023 começou do jeito certo. Só com quem realmente merece estar aqui. A legenda me feriu, mas também confirmou tudo. Eles não erraram por impulso. Eles escolheram. Escolheram me apagar, me transformar em linha auxiliar do prazer deles. No final daquela tarde, recebi uma ligação do Pascoal, da área de compliance do cruzeiro. A voz dele era precisa, séria, metódica. Senhor Vicente, só para informar, a denúncia formal foi recebida e encaminhada à gerência jurídica. A equipe da embarcação já foi instruída a identificar os passageiros e estabelecer monitoramento preventivo. Eles serão notificados a bordo? Sim, como previsto no protocolo. Não será coercitivo, mas exigirá colaboração. É tudo que eu preciso por agora. Fechei o telefone com um leve aperto no peito. Era estranho. Parte de mim queria vê-los envergonhados, com seus nomes riscados de listas de honra, suas taças vazias e sorrisos congelados. Mas outra parte só queria entender como chegamos aqui. A resposta viria no dia seguinte. Na quarta pela manhã, Rosa, minha afilhada jornalista, me ligou empolgada. O que você me mandou é ouro puro. Estou preparando a matéria para publicar no domingo, mas já falei com a editoria. Eles querem começar a soltar teasers amanhã. Teasers? Sim, peças curtas. Uma frase, uma imagem, uma pergunta. Algo como: até onde você iria por um cruzeiro de luxo, mesmo que fosse com dinheiro emprestado, do seu pai? Eu sorri. Pela primeira vez desde que entrei naquela casa no dia 1º, ela continuou. Ah, e detalhe, descobri que a influencer, contratada pelo Rafael para registrar a viagem,
Ela vende imagens para bancos de dados. Se a matéria estourar, o rosto deles pode virar sinônimo de golpe familiar. Sinônimo de golpe. Eu não queria vingança com sangue. Eu queria reputação quebrada, prestígio arranhado, arrogância esvaziada. Eles construíram suas vidas públicas em cima da ideia de família perfeita, herdeiros bem-sucedidos, filhinhos de papai com ares de meritocracia. Mas esqueceram que o papai tinha pastas, números e agora sede de justiça. Na quarta noite, enquanto Sandra assistia a novela com o som baixo, recebi uma nova ligação. Desta vez, da gerência do cruzeiro. Boa noite, Sr. Vicente. Comunicamos que os passageiros Daniel Oliveira, Rafael Oliveira e Cíntia de Almeida foram chamados até a administração da embarcação para responder a uma notificação de inconsistência fiscal. Foram educados, mas visivelmente desconcertados. Aquilo me causou uma estranha satisfação, não prazer, satisfação silenciosa. A mensagem que eu precisava dar estava começando a ser ouvida. Vocês me apagaram da viagem, mas não da história. E era só o começo. Demorei quase 1 hora para terminar aquela carta. Reescrevi o primeiro parágrafo 5 vezes, não porque duvidava do que queria dizer, mas porque ele precisava ser cirúrgico, formal, preciso, letal. Naquele envelope havia mais que palavras. Havia o início do fim da viagem de sonhos que eles financiaram com meu nome. Enderecei ao comandante do cruzeiro o nome completo, seguido do título de responsável pela experiência de bordo. Anexei cópias de documentos, extratos bancários, os contratos da empresa e os números do processo já protocolado por uso indevido de verba empresarial. A carta, embora cortês, era clara. A embarcação abrigava, neste momento, indivíduos sob investigação formal por fraude fiscal, apropriação indébita e difamação, cujos pagamentos estavam sendo contestados judicialmente. A linguagem era técnica, mas com propósito. Solicitei que a empresa colaborasse com as investigações em curso, garantindo que os nomes envolvidos fossem mantidos sob observação, que as notas fiscais fossem preservadas e que os registros de consumo a bordo não fossem apagados até nova ordem. Lembrei que o não cumprimento desse pedido poderia configurar obstrução de investigação em crime de ordem tributária. Em anexo, também estavam os documentos oficiais das 3 ações em andamento. E num toque mais sutil, porém nada inocente, acrescentei uma cópia de um e-mail que enviei a um conhecido na imprensa econômica, que estava fazendo uma matéria sobre o uso indevido de recursos empresariais em viagens de luxo. O nome da empresa de cruzeiros ainda não aparecia, mas apareceria. Se eles quisessem correr esse risco, era por conta deles. Postei a carta com aviso de recebimento urgente. No dia seguinte, recebi confirmação de entrega, e a resposta veio em menos de 72 horas, um e-mail com o brasão da empresa de cruzeiros no cabeçalho. Formal, respeitoso e tenso. Caro Sr. Vicente Oliveira, confirmamos o recebimento de sua correspondência. A companhia leva muito a sério qualquer alegação envolvendo práticas irregulares. Comunicamos que os nomes mencionados estão temporariamente suspensos de privilégios premium a bordo até análise dos fatos. As despesas futuras serão bloqueadas preventivamente. Estamos à disposição das autoridades competentes. Eu reli aquele trecho várias vezes. Suspensos de privilégios premium. Sabia exatamente o que aquilo significava. Nada de bebidas liberadas. Nada de acesso ao salão exclusivo do jantar de gala. Nada de eventos especiais, nem de spa privativo. A partir daquele momento, eles eram hóspedes comuns, ou pior, hóspedes observados. O golpe final, porém, foi mais silencioso. No penúltimo dia do cruzeiro, era tradição da embarcação realizar o Jantar da Gratidão, um evento formal com apresentação de orquestra, pratos refinados e discurso do comandante. Um momento de fotos, brindes e ostentação. Naquela noite, minha família chegou arrumada. Gravatas alinhadas, vestidos de seda, maquiagens impecáveis. Se olharam no espelho, devem ter achado que estavam em um filme, mas o filme virou suspense. Na entrada do salão, foram barrados por 2 funcionários. De maneira educada, mas inegociável, foram informados de que, por razões administrativas internas,
estavam temporariamente impedidos de participar do evento. Um aviso oficial também foi deixado na porta da cabine. Colaboração com investigação. Em curso. Agradecemos a compreensão. Não houve cena, mas houve silêncio. Aquele tipo de silêncio que grita. Os outros passageiros olharam, cochicharam, julgaram. De todos os golpes que dei, este foi o mais sutil e o mais devastador. Não precisei levantar a voz, não precisei ir até lá. Bastou uma carta, uma caneta e um nome que eles tentaram apagar. O meu. Na manhã seguinte me disseram que Rafael tentou conversar com o comandante exigindo explicações, mas a resposta foi direta. Senhor, qualquer contestação deverá ser feita por vias judiciais. A embarcação colabora com as autoridades e se reserva ao direito de proteger sua integridade institucional. A última foto postada no perfil da família mostrava apenas o mar sem ninguém sorrindo. Foi ali que eu entendi. Minha presença nunca foi o que eles queriam apagar. Era o meu controle, meu discernimento, minha força. Mas enquanto eles tentavam me reduzir a um velho ranzinza, eu os reposicionei onde sempre estiveram, na sombra das próprias escolhas, e a sombra estava começando a congelar. Quando desembarcassem, o cenário seria ainda mais duro. O cruzeiro terminava ali. O 5º dia de viagem começou como os outros, com fotos de café da manhã farto, vídeos de crianças brincando na piscina e mais frases sobre gratidão e boas vibrações para 2023. Mas o que Rafael, Daniel e suas esposas não sabiam ainda era que o roteiro do cruzeiro acabaria se desviando naquela manhã e que a virada de ano perfeita deles estava prestes a ganhar um novo protagonista, o pai que eles deixaram para trás. Às 9h32, o alto-falante da embarcação soou pela primeira vez com algo fora do script usual. Atenção, passageiros! Solicitamos, por gentileza, que o Sr. Daniel Oliveira se dirija ao salão principal de atendimento administrativo, localizado no deck 3. A mensagem foi neutra, como se fosse apenas um chamado para tratar de alguma taxa pendente. Mas ali já começou a brotar o desconforto. Por que chamado assim, com nome completo, em público? Nem mesmo na imigração eles faziam isso. E como eu viria a saber depois? Daniel congelou. Largou o pão com manteiga, limpou a boca com o guardanapo e olhou para Cíntia como se estivesse tentando lembrar se havia esquecido de pagar alguma parcela do pacote. Não era esquecimento. Era o começo da cobrança. O salão administrativo ficava ao lado da enfermaria, um espaço que os passageiros comuns raramente viam. Iluminação branca demais, carpetes gastos, funcionários com crachás que não sorriam tanto quanto os animadores do deck da piscina. Ao chegar, Daniel encontrou 2 homens e uma mulher com pranchetas. Todos falavam baixo, com termos como confirmação de titularidade, protocolo de colaboração, documentação de origem e necessidade de esclarecimento. Ele não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente para suar. Rafael. Foi chamado em seguida, também com nome completo, também no alto-falante. Quando chegou ao local, Daniel já estava tenso, afundado numa poltrona. A funcionária repetiu a apresentação. Estamos em processo de cooperação com uma investigação fiscal em solo nacional relacionada ao financiamento desta viagem por meio de verbas de terceiros. Precisamos confirmar se os pagamentos foram realizados com fundos próprios ou vinculados a recursos emprestados formalmente por um dos sócios da empresa Oliveira & Filhos Ltda. A frase recursos emprestados formalmente acertou Rafael como um soco. Ele gaguejou, tentou dizer que era tudo pessoal, que o cartão era dele, mas a funcionária apenas sorriu educadamente e pediu os comprovantes. Enquanto isso, no mesmo horário, eu estava sentado em casa com a janela aberta, sentindo a brisa morna de janeiro atravessar a cortina. O telefone tocou. Era o Sr. Pascoal. Seu Vicente, como combinado, informamos os passageiros. O processo foi conduzido com toda a cordialidade. Nenhuma medida restritiva foi tomada, mas todos os envolvidos foram alertados sobre a existência de um dossiê fiscal em andamento. A senhora Cíntia também foi citada. Respirei fundo. Como eles reagiram? Perguntei. Mal. Primeiro negaram, depois ficaram nervosos. O Sr. Daniel perguntou se isso era pessoal. Dissemos que não, mas entre nós, ele deve ter entendido que não é sobre pessoalidade. É sobre justiça. Desliguei o telefone. Fiquei parado,
olhando o teto por longos minutos. O silêncio me abraçava como um cobertor velho, familiar, áspero, mas reconfortante. Mais tarde, a Rosa me mandou prints dos stories do cruzeiro. Curiosamente, as postagens haviam cessado. Nenhuma nova imagem desde o dia anterior. Mas no grupo do WhatsApp da família, que até então eu só observava em silêncio, começou o ruído. Alguém fez denúncia, disseram que a viagem está com problemas fiscais. Como assim? Daniel, você usou o cartão da empresa? Pai, você sabe de algo disso? A última mensagem veio de Rafael. Um texto simples, direto. Pai, precisamos conversar. É sério. Por favor. Eu li. Não respondi, eles já estavam sentindo. Mas ainda não sabiam que o navio onde se achavam reis era, na verdade, um palco. E o público já estava sendo avisado do espetáculo. Pela imprensa, pela Receita, pela reputação que começaria a sangrar em breve. No fim daquela tarde, recebi o primeiro sinal público de que a fachada começava a rachar. Cíntia excluiu a conta do Instagram. As fotos desapareceram. A imagem do cruzeiro sumiu. Mas a internet nunca esquece. E Rosa já tinha feito backups de tudo. Na manhã seguinte, Daniel me ligou. Não atendi. Rafael tentou de novo. Ignorei. Cíntia mandou uma mensagem. Por favor, Vicente, foi só uma viagem. Não precisava disso. Eu li aquela frase 4 vezes. Foi só uma viagem. Eles realmente achavam que era só isso. Que um pai é só uma conta disponível. Que um empréstimo é um presente. Que o abandono é casual. E que o velho não reage. Mas o velho reagiu. E eles ainda não sabiam. O cruzeiro não ia terminar no porto. Ia terminar no tribunal. Mas antes disso, em 24 horas, suas contas bancárias receberiam uma visita. E desta vez, não ia ter vista para o mar. No dia seguinte ao chamado no salão, quando os primeiros bocejos se misturavam ao som dos talheres no buffet, Rafael tentou pagar um café expresso com o cartão Black da empresa. A funcionária sorriu, deslizou o cartão e a maquininha respondeu. Com um som seco, transação recusada. Ele pensou que fosse erro de conexão. Tentou novamente. Nada. Tentou o cartão pessoal. Recusado. Cíntia apareceu com o celular na mão, olhando fixamente para a tela. Os olhos dela diziam tudo. Amor. Nossa conta foi zerada. Rafael não respondeu. Apenas pegou o telefone e abriu o aplicativo do banco. E então, ali, ao vivo, diante dos olhos marejados de uma mulher bronzeada demais e acostumada com privilégios, ele viu saldo disponível, R$0. E um bloqueio preventivo assinado. Decisão judicial. Mandado de verificação patrimonial. Receita Federal do Brasil. Daniel estava mais adiante no convés, tentando usar o Wi-Fi para acessar o sistema da empresa. Também não conseguiu. A conta da empresa havia sido bloqueada. Todas as transferências congeladas. Uma notificação da Receita apareceu no e-mail. Prezado Sr. Daniel Oliveira, notificamos que o uso de recursos oriundos de pessoa jurídica para fins pessoais encontra-se em análise no âmbito de fiscalização eletrônica. Acesse o sistema SAJ com seu token pessoal para mais detalhes. Nesse momento, o cruzeiro virou prisão flutuante. Eles ainda tinham camarote, pulseirinha, VIP, acesso ao open bar, mas a sensação era de claustrofobia. O luxo virou prisão. A ostentação virou vergonha, e o mais cruel é que eu não precisei nem sair de casa para isso. No meu escritório, com o ventilador girando devagar e a xícara de café já fria, assisti tudo acontecer em tempo real. Eu havia falado com meu advogado ainda no primeiro dia do ano. Expliquei a situação. Empréstimo registrado em contrato informal, movimentação indevida de recursos da empresa, viagens particulares pagas com verba corporativa. Ele ouviu tudo e disse apenas: Vicente, você tem tudo documentado? Tudo. Extratos, conversas, prints. Então sente e assista. 2 dias depois, as primeiras ações foram deferidas. Bloqueio cautelar das contas pessoais, notificação fiscal da Receita, congelamento de cartões vinculados à CNPJ. Eu sabia que isso ia ferir, mas era o mínimo que mereciam. Na tarde do 6º dia, enquanto o navio se aproximava do porto de Salvador, o alto-falante fez mais um anúncio. Passageiros Rafael Oliveira, Daniel Oliveira e Cíntia Santos, por favor, compareçam ao setor de desembarque prioritário, deck inferior.
Há representantes do Fisco Nacional aguardando para esclarecimentos. Não era mais suspeita. Era investigação formal. Rosa, minha vizinha, me ligou rindo. Vicente tá no Twitter. Família ostenta cruzeiro de luxo e é recebida pela Receita no Porto. Alguém filmou a chamada no alto-falante. Viralizou o homem. Abri o vídeo. Eram apenas 10 segundos, mas mostravam passageiros cochichando, alguns rindo, outros se afastando quando os nomes foram anunciados. A legenda dizia: quando o mar devolve o que não é seu. Na mesma noite recebi um e-mail do meu banco. A devolução dos 45 mil wadais foi registrada como prevista. Parcelas iniciadas. Nome dos responsáveis: Rafael e Daniel Oliveira. Responsáveis legais. Agora por força judicial. Sorri pela primeira vez em semanas. Mas não era só o dinheiro. Era a mensagem. Era o gesto. Durante anos, eles me usaram como suporte. Me trataram como reserva de emergência, como cheque em branco, com cabelo grisalho. Eu era útil quando tinha saldo, invisível quando precisava de afeto. Agora, pela primeira vez, fui visto. Cíntia, que sempre me olhava de cima, agora tinha o nome vinculado a uma investigação de uso indevido de verba corporativa. Os contratos de marketing dela sumiram em 48 horas. Uma empresa rompeu, outra suspendeu. A imagem dela, tão cuidada no Instagram, manchada por algo que ela achava que jamais a alcançaria. Consequência: Rafael e Daniel me mandaram mensagens naquela noite. Mensagens longas, chorosas, cheias de: por que isso, pai? A gente só queria aproveitar. Você foi longe demais. Mas eles nunca pensaram que largar um pai no ano novo com restos de comida e um bilhete frio de desprezo já era longe demais. Na semana seguinte, a Rosa me chamou para almoçar. Fizemos peixe ao molho, arroz branco, salada de tomate. Sentamos à mesa como gente que se respeita. Quando ela me perguntou se eu me arrependia de ter feito tudo aquilo, respondi sem hesitar. Não fiz por vingança. Fiz por respeito. Algo que eles esqueceram de me dar. Agora vão ter que aprender. E ainda faltava uma parte. Porque o navio chegou ao porto. Mas o inferno deles só estava começando. O som mais satisfatório que ouvi naquele mês não foi o da vitória. Foi o da caneta do meu advogado riscando o papel timbrado com os 3 nomes dos meus próprios filhos. Aquela tinta preta, grossa, firme, selava algo mais que processos. Selava o fim de uma relação construída na base do abuso silencioso. Durante anos, eles usaram meu nome como uma ponte para o conforto. Cadastraram contas no meu CPF. Pediram crédito empresarial no meu nome. Criaram cartões adicionais vinculados à minha assinatura. Pediam desculpas depois, me diziam que eu era parte da família e que quem ama ajuda, pois agora era minha vez de usar os nomes deles, mas não para cartões, e sim para 3 ações judiciais. E em todas elas, eu não queria acordo, eu queria precedente. A primeira ação era a mais óbvia: uso indevido de recursos empresariais. Rafael, meu primogênito, era sócio na empresa familiar de consultoria contábil. Ele sabia o que fazia. Ele sabia que pegar dinheiro da empresa para um cruzeiro de Réveillon, ainda mais alegando que era emergência médica, configurava desvio de finalidade e apropriação indébita. Eu juntei prints, extratos, registros de transferência e as mensagens manipulativas que me mandaram. Tudo foi anexado. O advogado quase riu de tão fácil. Isso aqui não é um processo. É uma aula de como perder o direito de opinar em uma empresa. Ele vai ser afastado na primeira audiência, Vicente. Se prepara. A segunda ação era ainda mais pessoal: difamação pública e tentativa de extorsão emocional. Daniel, o caçula, tentou inverter a narrativa no Instagram. Postou uma sequência de stories no 3º dia de cruzeiro, dizendo que o pai surtado estava tentando sabotar as férias da família por inveja. Esqueceu de trancar o perfil, esqueceu que a internet é pública e, principalmente, esqueceu que o empréstimo estava no meu nome. O advogado printou tudo, inclusive os comentários. Alguns diziam que eu era um velho ingrato, outros questionavam minha sanidade. Daniel não apagou, ele curtiu. Quer resposta pública? Vai ter, mas com intimação. A terceira ação foi a mais devastadora para eles. Quebra de contrato empresarial e pedido formal de exclusão da sociedade com indenização. A empresa era minha.
Eles só estavam nela porque eu permiti. Mas usaram o CNPJ para pagar o cruzeiro. Usaram os dados da firma para comprar bebidas em alto mar. E ainda riram da minha cara enquanto faziam. Eu pedi o desligamento formal deles da sociedade. E mais, solicitei uma auditoria retroativa de 12 meses para apurar qualquer movimentação. Suspeita feita enquanto tinham acesso administrativo. O contador me ligou 2 dias depois. Vicente, tem coisa aqui que fede. Saques sem justificativa, pagamentos duplicados e um contrato de prestação de serviço para uma agência de publicidade que, pasme, é da mulher do Daniel. A cada ligação, a cada documento protocolado, uma parte de mim se reerguia. Eu não estava movido por raiva. A raiva já tinha passado. O que restava agora era o desejo profundo de limpar meu nome e colocar cada um no seu devido lugar. Rafael tentou me ligar. Não atendi. Cíntia me mandou um e-mail cheio de desculpas e pedidos de reconsideração. Diz que estavam sendo massacrados nas redes sociais, que a empresa do cruzeiro não os queria mais como clientes, que perderam contratos com influenciadores porque o escândalo respingou na imagem. Eu li tudo com calma. Tomei um gole do chá de camomila e respondi com uma linha. Espero que estejam bem. O processo será conduzido com imparcialidade. Eles mexeram com a única coisa que sempre foi minha dignidade. Achavam que me conheciam. Achavam que eu sempre abaixaria a cabeça. Mas agora, ao ver meu nome em 3 petições protocoladas com clareza, respeito e justiça, entendi que essa era a única resposta que cabia. A justiça não é vingança, mas é a melhor forma de dizer basta, e ainda tinha mais. Na semana seguinte, eu enviaria a última carta, aquela que não era para eles, era para quem os acolheu em alto mar com tanto entusiasmo, mas que agora também tinha algo a explicar às autoridades, porque quem permite fraude também responde, e a ceia de despedida do cruzeiro ia ser bem diferente do que imaginaram. O cruzeiro terminou numa terça-feira cinzenta. Chovia fino quando a embarcação atracou no Porto de Santos. Não era o encerramento que eles imaginaram quando subiram naquele navio com roupas de linho, óculos escuros e a arrogância de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Eles desceram diferentes, mais calados, mais pesados, embora com menos bagagem. Literalmente. Recebi a notificação da empresa marítima naquela manhã. Por irregularidades nas formas de pagamento, alguns serviços e produtos a bordo não foram autorizados a serem cobrados no cartão principal. O saldo restante, pouco mais de €8.700 em bebidas, presentes da loja Duty Free e diárias em suítes premium, foi recusado. A família tentou pagar em espécie, mas parte da quantia foi confiscada a bordo por ordem judicial. A outra parte nem existia mais. Eles tentaram argumentar. Diziam que havia um mal-entendido. Tentaram me culpar. De novo, disseram que o empréstimo estava no meu nome, que eu tinha autorizado tudo. Só esqueceram de mencionar que o mesmo empréstimo foi usado em nome da empresa familiar, registrada no CNPJ em que todos eles tinham função direta, e que todo o uso de verba fora do escopo da empresa era ilegal, especialmente em viagens de luxo. Quando o navio atracou, lá estavam eles, filhos, noras, netos, todos com rostos fechados, expressão cansada, roupas que pareciam elegantes demais para aquele tipo de chegada. Um dos filhos carregava um envelope com documentos. A nora, ao lado, falava ao telefone, nervosa. Estavam esperando alguém que os resgatasse da situação, mas quem os esperava era outra figura, um oficial da Receita Federal, acompanhado de 2 fiscais e um representante do Ministério Público. Com uma prancheta em mãos e uma pasta sob o braço, ele os chamou um a um pelo nome, pediu documentos, apontou irregularidades, informou sobre a necessidade de comparecimento a uma audiência preliminar e, por fim, entregou notificações de bloqueio judicial de contas e bens vinculados aos CPFs envolvidos. Nesse momento, meu telefone tocou. Era o advogado. Vicente, a liminar foi aceita. As contas conjuntas, os cartões empresariais e o capital de giro da empresa foram congelados. Também conseguimos um bloqueio preventivo sobre 2 veículos registrados em nome dos filhos, além do relógio de luxo comprado em Miami no mês passado. Sorri. O telefone nem havia desligado e recebi outra notificação. A empresa onde eles
Tentaram refinanciar o carro, negou o pedido por restrição severa no CPF do solicitante. E mais, as consultas de crédito em nome deles dispararam. Em menos de 48 horas, haviam tentado 6 linhas de empréstimo em bancos diferentes. Desespero. Enquanto isso, eu estava sentado numa cafeteria discreta, a 2 quadras do porto, tomando meu café preto sem açúcar. A pasta estava ao meu lado, como sempre. Nela, cópias de tudo. Extratos, e-mails, protocolos, conversas, registros de chamada, prints das publicações nas redes sociais, os documentos que comprovavam a fraude e as assinaturas deles autorizando o uso da verba para reparos emergenciais da sede da empresa. Eles assinaram sem ler. Agora leem tudo com os olhos arregalados. Uma das noras, Letícia, tentou me ligar. Rejeitei. Minutos depois, uma mensagem, longa, cheia de desculpas, supostas explicações sobre como tudo não passou de um mal-entendido em família e pedidos para resolver isso com calma. Terminei de ler e apaguei. O que eles não perceberam, ou não quiseram perceber, é que o ponto de retorno já tinha sido ultrapassado há muito tempo. Aquele bilhete que encontrei na mesa no Ano Novo não foi só um descaso, foi um atestado de desprezo, uma assinatura coletiva da exclusão. Não foi erro, foi escolha. E toda escolha tem seu preço. O mais velho, Rafael, ainda tentou me enfrentar publicamente. Gravou um vídeo dizendo que eu armara tudo, que ele era vítima de um plano maligno de um homem amargurado, que tudo era obra de um velho que queria destruir a própria família. Postou na internet. Recebeu apoio por 5 minutos, até que o jornalista a quem enviei os documentos publicou a matéria. Empresa familiar gasta empréstimo empresarial em cruzeiro de luxo e é investigada por fraude. Denúncia partiu do próprio fundador. A matéria foi cuidadosa, mas contundente. Citações jurídicas, números, nomes, tudo baseado nos documentos. E no final, minha foto, um retrato antigo de terno, segurando a placa da inauguração da empresa. Vicente Oliveira, fundador. Rafael. Apagou o vídeo. Eles voltaram para casa sem malas. Parte ficou retida pela Receita como garantia judicial. Voltaram sem dinheiro. Os cartões não funcionavam mais. Voltaram com o nome sujo, no SPC, no Serasa, nos bancos e na boca dos vizinhos. E eu não me mexi. Não precisei levantar da cadeira. Apenas deixei a pasta sobre a mesa, ao lado do café, e esperei. Esperei o tempo, a justiça e o próprio peso da verdade. Eles caíram sozinhos. E a parte mais dolorosa para eles é que eu não bati na porta. Não briguei, não implorei, apenas observei. A casa está em silêncio agora. Um tipo de silêncio que não pesa, não oprime. É um silêncio leve, que respira junto comigo, como se as paredes tivessem finalmente parado de guardar ecos de desprezo. Ainda me lembro de como ela soava naquele primeiro dia do ano. Fria, traiçoeira, vazia como o prato que encontrei na mesa. Hoje, ela está diferente. Tem cheiro de hortelã no quintal e café passado na hora certa. Depois que tudo terminou, ou melhor, depois que eles colidiram com as consequências que plantaram, eu não celebrei. Não comprei nada novo. Não fiz postagens de vitória. Não exibi meus documentos como troféus. Apenas sentei em frente ao meu advogado e assinei a última página do processo que me deu razão em todos os pontos. 3 ações: fraude fiscal, difamação pública e desvio de verba. Vencidas. Sem recurso. Sem apelação. O juiz foi claro na sentença. O autor não apenas demonstrou boa-fé e transparência, como também apresentou provas irrefutáveis de má conduta e conluio dos réus. A sala ficou muda. Nenhum filho olhou nos meus olhos. Saí do fórum, não voltei para casa. Fui direto para a pequena propriedade que havia comprado em segredo meses antes. Uma chácara singela, com um pomar começando a florescer, uma varanda voltada para o poente e um terreno plano o suficiente para plantar ervas e ter espaço para os cachorros correrem. Já estava tudo preparado, tudo pronto. Eu não queria ficar para o pós-guerra. Só queria reconstruir em outro lugar. Deixei a antiga casa com a documentação pronta para venda. Ela carregava memórias demais e um eco de solidão que não combinava mais comigo. Não deixei bilhetes. Apenas retirei meu nome de tudo que ainda me vinculava à família. Empresa, planos de saúde, contas conjuntas,
imóveis de herança. E foi aí que eles entenderam a profundidade do que fizeram. Sem mim, não havia mais colateral para bancar suas dívidas. Vieram atrás de mim, claro. Tentaram aparecer aqui. Um dos filhos ligou dizendo que precisavam conversar como adultos. A nora mandou mensagem dizendo que eu estava indo longe demais. Mas como pode ser longe demais? Quando eles próprios não pensaram em nada disso, quando me deixaram sozinho com uma mesa fria e uma dívida de 45 mil, não respondi. Só encaminhei tudo para meu advogado e mandei instalar uma pequena placa na entrada da chácara. Simples, discreta, mas com a força de uma vida inteira. Propriedade privada. A paz mora aqui. Hoje, minha rotina é modesta e tranquila. Acordo cedo, leio, faço meu café forte, passeio com os cachorros. À tarde, molho as plantas, colho hortelã para o chá da noite. Às vezes escrevo, às vezes apenas escuto o vento. Nenhuma rede social, nenhuma reunião de diretoria, nenhum pedido de transferência bancária com urgência, nada de chantagem emocional com voz doce, nada de jantares onde eu pagava a conta e ainda ouvia piadas nas entrelinhas. Não sou santo. Também errei. Fui permissivo. Fui cego. Confiei demais em quem sempre mostrou sinais de ingratidão. Mas também fui justo. Dei tempo. Dei chance. Dei amor. Só que quando me tiraram tudo, esqueceram que eu ainda tinha meu nome. E com isso, tive tudo o que precisei. Os processos ainda tramitam em segunda instância por recursos protelatórios, mas já não me importo. Eu venci quando não precisei gritar. Venci quando vi o desespero nos olhos deles ao se depararem com a própria ruína. Venci quando vi que o mundo, ao contrário do que eles acreditavam, não precisava girar em torno da arrogância, apenas da verdade. E é curioso como, agora que tudo passou, percebo que nunca quis vingança. Eu só queria paz, mas eles me deram motivo para mostrar quem eu realmente sou. Um homem que construiu tudo com as próprias mãos e que também soube destruir com a mesma precisão o castelo podre onde tentaram me aprisionar. Fim.